De volta com o Balanço Geral e agora você vai acompanhar o quarto e último episódio da série Parolim, Território em Guerra. 4 anos se passaram desde o extermínio dos principais líderes da Turma do Meio. Um dos 3 grupos que comanda o tráfico de drogas no bairro. Você vai ver como que algumas lacunas na investigação favoreceram a impunidade. Os assassinos continuam soltos. Uma nova guerra pode estar prestes a eclodir. Depois dos homicídios, depois das prisões, o Parolim ganhou um novo chefe na disputa pelo tráfico. Mas agora, 4 anos depois do início desses conflitos, ele é só mais um alvo dentro dessa guerra. Os personagens dessa história que foram presos pela polícia estão soltos e estão de volta, com sede de vingança. A suposta chefona, Nenê, e os comparsas dela estão com desejo de recuperar território. Depois que a polícia prendeu integrantes de diferentes grupos criminosos do Parolim e depois que esse inquérito policial foi concluído, toda a documentação veio parar no Ministério Público. São os promotores do MP os responsáveis por apresentar denúncias sobre os casos para a Justiça. E já nessa fase inicial do processo, a falta de provas por parte da polícia começou a apresentar dificuldades. Sem as provas, as prisões não se sustentam. Isso aparece em cada documento de impronúncia dos acusados. Decisões do juiz Daniel Avelar. No meio jurídico, a impronúncia é uma decisão que põe fim a um processo antes mesmo de ser levado a júri popular. O acusado não é inocentado nem absolvido porque ele sequer vai a julgamento. É como se a denúncia contra aquela pessoa deixasse de existir. Isso sob argumento de que não há indícios suficientes de autoria ou participação. José Fernando, morto em julho de 2020. Acusados pela polícia, integrantes da Turma de Cima. Decisão da Justiça, impronúncia pela inexistência de indícios suficientes. Lucas Anastácio, morto em agosto de 2020. Boletim de ocorrência registrado. Neste caso, 4 pessoas ligadas à Guerra do Parolim foram presas. No entanto, o processo ainda não foi finalizado. Da tentativa de homicídio contra Maicon, 5 acusados da Turma de Cima. Na Justiça, o documento cita: inexistem indícios suficientes de autoria e participação em relação aos 5 acusados. O mesmo aconteceu com a investigação da morte de Marcos Vieira, o líder da Turma do Meio, que teria sido assassinado sob encomenda da chefona da Turma de Cima. A falta de provas obrigou o Ministério Público a pedir a absolvição. Esse é o momento em que a juíza lê a decisão. Assim, o dia que o Conselho de Sentença, por maioria, absolveu. Revoga a prisão preventiva do crime de expedição de alvará de soltura, salvo se preso por outro motivo. Da morte do último líder da Turma do Meio, Kleber Loureiro. Acusados, os Alemão, gente que veio de fora para tomar o tráfico no Parolim. Uma pessoa presenciou o crime e disse para a polícia: quem atirou em Kleber foi o líder dos Alemão, um homem chamado de Wellington. Com essa denúncia, alguém bem próximo a Wellington resolve agir. É a testemunha sigilosa da polícia. Ela teria ameaçado a nova fonte dos investigadores. A pessoa que viu Kleber ser morto muda a versão e fica em silêncio. Wellington, que estava preso, foi solto e voltou ao Parolim. A investigação toda ficou restrita a um único depoimento oficial. Um depoimento contaminado, de alguém que mantinha contato íntimo com Wellington, apontado como o traficante que queria dominar o Parolim. Pela fragilidade do material e pela falta de provas, todas as acusações não se sustentaram na justiça. Os resultados foram esses porque, sem indícios suficientes, não há condenações. A testemunha de ouvir dizer já está ouvindo sem a fidedignidade de origem. Ela está confiando naquilo que lhe foi falado. Portanto, ela pode ser induzida em erro também. Às vezes, e não é incomum, para despistar a polícia judiciária, se plantam provas ou informações ou notícias ou boatos de que se trata de uma facção rival, de que se trata de uma outra pessoa, de maneira que o principal, ou os autores ou o autor do crime, não seja objeto de investigação. O perito criminal ainda reforça: existem formas de conduzir uma investigação policial com robustez.
O depoimento de uma testemunha deveria ser só o pontapé inicial e não a única ferramenta para a acusação. Se você já tem informação, ainda que indireta, de quem é o autor, você vai buscando os elementos a partir do local, expandindo até chegar nesse suspeito. Você pode reunir ali impressões digitais, vestígios biológicos, pelos, cabelos, tem muitas imagens, você pode levantar dela a bilhetagem do telefone dela, que vai dar a localização por onde ela andou naqueles dias, se naquele horário em que ocorreu aquele crime ela estava na região ou não. Até a mulher apontada como chefe do Morro do Sabão, a Nenê, que já respondeu por tráfico de drogas, saiu limpa das acusações de homicídio. Todas as investigações conduzidas pelo mesmo delegado de polícia e todas elas, num só tom, terminaram na absolvição dos acusados. Nós temos ali acusados que ficaram presos por 4 anos. Busca e apreensões deferidas, mas nenhuma prova foi trazida ao processo. Apenas denúncias anônimas e testemunhas que ouviram dizer. Assim, o que foi divulgado pela Delegacia de Homicídios como o combate à guerra no Parolim terminou sem resultado. E pior, na iminência de que agora, 4 anos depois, o conflito recomece. Essa é a guerra da impunidade. Uma guerra marcada por mortes, tráfico e violência. O Balanço Geral procurou a Polícia Civil, o Ministério Público e também o delegado Tito Barrichello. Em nota, a Polícia Civil do Paraná afirma que, em especial naqueles casos onde a prova testemunhal é a única que se tem, o medo incutido pelo tráfico e a intimidação exercida pelos marginais sobre as testemunhas e seus familiares faz com que muitas pessoas que testemunharam na fase policial não compareçam em juízo para ratificar suas afirmações, o que, infelizmente, pode acabar inviabilizando o início de um processo ou até gerar a absolvição de culpados ao seu final. O Ministério Público do Paraná também alega dificuldade na obtenção de provas pela intimidação a testemunhas. A nota reforça que, em casos assim, a despeito do trabalho das autoridades policiais e do MP-PR, não é obtido um mínimo de provas para, de acordo com a lei, iniciar um processo judicial e uma eventual condenação. O delegado, licenciado e hoje deputado estadual Tito Barrichello também se pronunciou por meio de nota. Ele pontua que nenhuma câmera de segurança foi encontrada em residências e comércios e que nada foi encontrado de relevante para fins de investigação. Nos casos mencionados, nenhuma testemunha se predispôs a prestar depoimento por medo dos traficantes. Sobre a testemunha sigilosa mostrada na série de reportagens, Tito Barrichello diz que testemunhas são indicadas pelos investigadores que realizam diligências de campo e não são escolhidas pelo delegado. Muitas vezes, as testemunhas oculares de execuções têm vínculo direto ou indireto com a criminalidade. Eventuais ilícitos praticados por testemunhas não são apurados pela DHPP, que investiga somente crimes dolosos contra a vida. O deputado completa afirmando que, após o envio dos inquéritos, não recebemos nenhuma requisição para novas investigações. Para Tito Barrichello, prova da inexistência da impunidade é que Curitiba é uma cidade sem nenhum bairro tomado por organizações criminosas ou milícias.